Você já parou para pensar o que acontece com uma cidade quando o seu último habitante a deixa? Ela simplesmente adormece ou algo mais desperta nela? O que fica para trás? Casas vazias, ruas cobertas de mato, balanços infantis enferrujados. Mas por vezes, fica algo mais. Um eco. Memórias tão poderosas que continuam a viver a sua própria vida, mesmo quando aqueles que as carregavam já se foram há muito. Hoje, vamos embarcar numa viagem pelas 30 cidades fantasma mais assustadoras do mundo. Não serão apenas histórias sobre edifícios abandonados, serão histórias sobre tragédias, mistérios e aqueles fenômenos inexplicáveis que fazem até o cético mais convicto sentir um arrepio na espinha. Eu prometo, depois destas histórias, você vai pensar duas vezes antes de virar numa estrada abandonada e desconhecida. Você está pronto para ouvir o que os fantasmas sussurram? Antes de começarmos a nossa macabra jornada, vamos entender por um momento como as cidades fantasma realmente surgem. Afinal, isso não acontece da noite para o dia. Cada uma destas cidades é uma cicatriz no corpo da civilização, uma história de morte lenta. Na maioria das vezes, a culpa é da economia. A corrida ao ouro acaba, a mina esgota-se, a fábrica fecha, e a cidade, construída em torno de uma única fonte de rendimento, murcha como uma flor sem água. As pessoas partem em busca de uma vida melhor, deixando para trás as suas casas e os seus sonhos. Outro assassino impiedoso de cidades são a natureza e os desastres tecnológicos. Terremotos, inundações, incêndios incontroláveis ou acidentes como o de Chernobyl varrem a presença humana num só golpe, tornando a Terra inabitável por décadas ou até mesmo séculos. E claro, as guerras. Cidades arrasadas por bombardeamentos ou que se tornaram palco de massacres monstruosos permanecem para sempre como monumentos à crueldade humana. Mas, seja qual for a causa, o resultado é o mesmo: o tempo para. E neste silêncio congelado, as vozes do passado começam a soar. São a essas vozes que vamos dar ouvidos hoje. E vamos começar com um nome que se tornou sinônimo da palavra catástrofe: Pripyat, Ucrânia. A cidade, construída para os trabalhadores da central nuclear de Chernobyl, era o símbolo do sonho soviético. Jovem, próspera, repleta de famílias e risos de crianças. Em 1986, era o lar de quase 50 mil pessoas. Mas depois veio a noite de 26 de abril. A explosão no reator 4 libertou um inimigo invisível e mortal: a radiação. As autoridades demoraram 36 horas inteiras para iniciar a evacuação. 36 horas durante as quais os moradores de Pripyat respiraram ar envenenado. A evacuação foi anunciada como uma medida temporária. Disseram às pessoas que voltariam em 3 dias. Nunca mais voltaram. A cidade parou no tempo. Livros didáticos permanecem nas salas de aula e objetos pessoais nas casas. Mas Pripyat não é apenas um museu da tragédia. Aqueles que se atrevem a visitar a zona relatam coisas estranhas. A sensação de estarem a ser observados a todo o momento. Sombras nas janelas vazias. E o mais arrepiante de tudo: os sons. Numa cidade completamente morta, por vezes ouve-se o riso de crianças na área do famoso parque de diversões. Os stalkers falam dos fantasmas de Pripyat, silhuetas escuras que surgem e desaparecem. Alguns acreditam que são os fantasmas dos falecidos, almas que ficaram presas para sempre à sua casa envenenada. Deixando para trás os ermos radioativos, vamos agora para uma ilha que se assemelha a um navio de guerra. É Hashima, ou Gunkanjima, no Japão. Em meados do século XX, este era um dos locais mais densamente povoados do planeta. Mais de 5.000 pessoas viviam neste minúsculo pedaço de terra. O motivo? Carvão. No entanto, por trás da fachada deste milagre industrial, escondia-se uma história sombria. Durante a Segunda Guerra Mundial,
Milhares de prisioneiros coreanos e chineses foram submetidos a trabalho forçado aqui. Eram mantidos em condições desumanas, e centenas morreram de exaustão e acidentes. Em 1974, a mina foi fechada, e a ilha ficou deserta em poucas semanas. Mas não se tornou apenas um local abandonado. Tornou-se amaldiçoado. Pescadores relatam que, à noite, luzes se acendem nas janelas escuras. Sons estranhos vêm da ilha, o ranger de metal e gemidos em coreano e chinês. Os visitantes falam de um frio glacial em alguns corredores e da famosa escada para o inferno, onde mãos geladas agarram os tornozelos. Gunkandima é um túmulo de betão para milhares de almas anônimas que nunca encontraram paz. Imagine uma cidade que está em chamas há décadas, um lugar onde o asfalto derrete sob os seus pés. Esta é Centralia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A sua história é uma parábola sobre como um único erro pode criar um inferno na Terra. Em 1962, os bombeiros decidiram atear fogo ao lixo acumulado num aterro, situado num túnel de mina de carvão abandonado. O fogo alastrou-se para o veio de carvão. As tentativas de o extinguir foram em vão. As chamas espalharam-se por uma imensa rede de túneis debaixo da cidade. Os anos passaram, e Centralia foi sendo lentamente frita por dentro. No inverno, a neve derretia nos jardins. Monóxido de carbono acumulava-se nas caves. O pânico real começou quando a terra começou a abrir fendas. Depois de um rapaz de 12 anos quase ter morrido ao cair numa fenda fumegante, o governo iniciou a evacuação. Hoje, Centralia é um espetáculo surreal. Ruas vazias, com fumo a sair da terra. Dizem os locais e os turistas que, no nevoeiro de vapores tóxicos, se vêem silhuetas de pessoas com capacetes de mineiro. Os cientistas estimam que o carvão debaixo de Centralia é suficiente para arder por mais 250 anos. Diamantes. Por vezes, não trazem riqueza, mas sim uma maldição. Para comprovar isso, viajamos até ao deserto do Namibe, a cidade de Kolmanskop. Em 1908, um diamante foi descoberto acidentalmente. Milhares de aventureiros acorreram ao deserto e, do nada, surgiu um oásis de luxo alemão. Havia casinos, um teatro, um salão de festas e até uma fábrica de gelo. Os diamantes estavam por todo o lado. Mas, com o tempo, as jazidas esgotaram-se e os preços dos diamantes caíram a pique. Em 1956, a cidade estava completamente deserta. Foi então que o deserto veio reclamar o que era seu. O vento começou a soterrar lentamente as casas com areia. Hoje, Kolmanskop é uma paisagem surrealista de edifícios submersos nas dunas. Mas por detrás desta beleza, esconde-se uma atmosfera arrepiante. Os visitantes relatam a sensação de estarem a ser observados através das janelas vazias. De noite, ouvem-se gemidos vindos do antigo hospital. A lenda mais famosa é a do fantasma da enfermeira sem rosto. Dizem que ela vagueia pelos corredores do hospital à procura do seu assassino. É o espírito de uma enfermeira que foi morta por um garimpeiro enlouquecido pela ganância. O Velho Oeste. Uma era de garimpeiros destemidos e bandidos implacáveis. Nenhuma cidade encarna o espírito dessa época como Bodie, na Califórnia. Mas Bodie não é apenas uma cidade de faroeste qualquer. É um lugar que guarda uma das maldições mais poderosas de toda a América. No final dos anos de 1870, Bodie era uma das cidades mais perigosas do Velho Oeste. Havia 65 saloons, e dizia-se que um assassinato acontecia a cada dia. Mas o ouro esgotou-se, e a cidade acabou por ser abandonada. Hoje é um parque histórico, mantido num estado de decadência preservada, e, reza a lenda, está repleta de fantasmas. Na casa da família Miller, onde o pai assassinou a esposa, é frequentemente ouvido um riso de criança. Outro fantasma famoso é o Anjo de Bodie,
o espírito de uma menina de apenas 3 anos. Mas a principal lenda é a maldição de Bodhi. Acredita-se que quem levar qualquer coisa da cidade, até mesmo um prego enferrujado, será amaldiçoado e atrairá uma série de infortúnios. O Museu de Bodhi exibe uma coleção de maldições devolvidas. São objetos que as pessoas enviaram de volta com cartas de arrependimento, detalhando como as suas vidas se transformaram num verdadeiro inferno após a apropriação de uma lembrancinha. É a Itália. Mas, entre as suas paisagens pitorescas, existem locais onde a história se imobilizou num silêncio trágico. Um deles é Craco. Erguida no topo de um rochedo escarpado, Craco assemelha-se a uma coroa de pedra. Durante séculos, viveu a sua vida isolada. Mas no século XX, a natureza revoltou-se contra a cidade. Uma série de sismos e deslizamentos de terra, a meio do século, começou a destruir o município. Em 1963, a maioria dos habitantes foi evacuada. O golpe final veio com o terremoto de 1980, após o qual Craco foi definitivamente abandonada. Hoje em dia, é uma celebridade cinematográfica, mas quando as equipas de filmagem partem, a cidade revela o seu rosto fantasmagórico. Os visitantes relatam uma atmosfera opressiva de melancolia. O vento nas ruas desertas emite sons que se assemelham a lamentos. Diz a lenda que, nas ruínas do castelo normando, vagueia o fantasma de uma rainha à procura do seu marido assassinado, e nas ruínas do mosteiro avistam-se os monges sem cabeça, que foram decapitados durante uma incursão sarracena e agora procuram o descanso eterno. Há acontecimentos na história que são tão terríveis que o seu eco parece ficar para sempre gravado no lugar onde ocorreram. É o caso da vila de Oradour-sur-Glane, na França. Esta não é apenas uma cidade fantasma. É um memorial que recorda uma crueldade monstruosa. A 10 de junho de 1944, um destacamento das tropas da SS entrou na vila. Eles reuniram todos os habitantes. Os homens foram trancados em celeiros e fuzilados. As mulheres e crianças foram trancadas na igreja e queimadas vivas. Naquele dia, 642 pessoas foram mortas. Após a guerra, decidiu-se deixar as ruínas de Oradour intocadas, como um monumento eterno. Visitar este local é uma experiência avassaladora. Vê-se casas queimadas, carros enferrujados e carrinhos de bebê derretidos. E claro, um lugar como este deu origem a histórias de fantasmas. No silêncio absoluto, por vezes, ouve-se o sino da igreja que derreteu durante o incêndio. Das ruínas da igreja ecoam cânticos corais ou o choro de crianças. Diz-se que as almas das vítimas inocentes ainda vagueiam pelas ruínas da sua casa, revivendo eternamente o último e mais terrível dia das suas vidas. No extremo nordeste da Rússia, na região de Magadã, esconde-se uma cidade cujo nome parece um presságio ou uma sentença, Kadykchan. Em evenki, o seu nome significa Vale da Morte. A cidade foi construída por prisioneiros do Gulag para a extração de carvão. Após a guerra, tornou-se uma típica monocidade soviética. Contudo, em 1996, uma explosão na mina levou ao seu encerramento definitivo. No inverno, a única central de aquecimento foi desligada. Viver nas casas geladas tornou-se insustentável. A população abandonou a cidade num êxodo caótico, deixando para trás todos os seus pertences. Hoje, Kadykchan é um cenário fantasmagórico. Prédios de 5 andares com janelas ocas e apartamentos com móveis cobertos de geada. Mas a cidade guarda segredos ainda mais sombrios. Durante séculos, os xamãs evenki evitavam este vale, acreditando que nele habitavam espíritos malignos. Os visitantes que lá vão descrevem uma atmosfera pesada e opressiva. A lenda mais conhecida é a do fantasma do mineiro. Diz-se ser o espírito de um prisioneiro que morreu durante a construção da cidade. A sua figura
vestida com trapos esfarrapados, aparece no meio do nevoeiro, e o seu olhar está cheio de angústia e de ódio. Imagine um recanto paradisíaco, praias douradas, hotéis luxuosos. Agora, imagine que este local se transformou numa cidade fantasma, cercada por arame farpado. Esta é a história do bairro de Varosha, na cidade de Famagusta, em Chipre. No início dos anos 70, Varosha era um dos resorts mais sofisticados do Mediterrâneo. Mas, em julho de 1974, tropas turcas invadiram a ilha. Residentes e turistas fugiram em pânico, pensando que regressariam dali a poucos dias. Nunca mais voltaram. Varosha ficou em território controlado pelo exército turco e foi totalmente selada. Passaram-se quase 50 anos. Atrás da vedação, tudo permaneceu como em 74. Carros novos daquele ano nos stands, louça nas mesas das casas. Mas o mais arrepiante são as histórias contadas pelos soldados. Disse que, durante a noite, luzes se acendem nas janelas dos hotéis vazios. Música dos anos 70 e risos ecoam do local. A lenda fala nos fantasmas da praia, figuras translúcidas em fato de banho, que surgem ao pôr do sol e se dissolvem nas ondas. Amianto, apesar de ter sido chamado de o mineral milagroso, escondia um lado negro. A poeira de amianto é um assassino silencioso. A história de Wittenoom, na Austrália Ocidental, é um exemplo de como a busca desenfreada por lucro deu origem à cidade fantasma mais tóxica do país. Wittenoom foi fundada especificamente para a mineração do amianto azul, a sua forma mais perigosa. A poeira de amianto estava por toda a parte. Crianças brincavam em montes de resíduos de asbesto, sem a menor ideia de que estavam a brincar com a própria morte. A mina só foi encerrada em 1966. Nas décadas seguintes, os antigos residentes começaram a morrer, um a um. Mais de 2.000 pessoas foram vítimas. Em 2007, Wittenoom foi oficialmente apagada dos mapas. A entrada é estritamente proibida. Quem se arrisca a visitar a cidade relata um silêncio sepulcral, por vezes interrompido pelo som de uma tosse fraca, vinda das casas vazias. A lenda mais assustadora é a dos fantasmas azuis, figuras que brilham num tom azulado, as almas daqueles que sucumbiram à asbestose. Os seus pulmões estavam tão saturados com o amianto azul que, mesmo em forma de espectros, mantiveram aquele tom letal. Costumamos pensar que o inferno é um lugar de fogo. Mas e se o inferno for um local onde a temperatura ultrapassa os 50 graus e o solo está impregnado de veneno? Bem-vindos a Dalol, na Etiópia. É oficialmente o local habitado mais quente do planeta. No início do século XX, os italianos fundaram aqui uma povoação para a extração de sal de potássio. A vida era uma verdadeira provação. Calor esmagador, escassez de água e vapores venenosos. Na década de 60, Dalol foi permanentemente abandonada. O ambiente químico agressivo corrói tudo o que o homem deixou para trás. As tribos Afar locais consideram Dalol um lugar amaldiçoado, o portal para o mundo dos espíritos. Os viajantes relatam estranhas alucinações. Durante a noite, ouve-se um zumbido e um chiado a vir do subsolo. A lenda mais assustadora é a das almas de sal. Dizem que as almas dos trabalhadores que aqui perderam a vida ficaram presas nos cristais de sal. Se partirmos um pedaço de sal de um pilar que se assemelha a uma figura humana e o levarmos ao ouvido, podemos ouvir sussurros em italiano a contar o seu sofrimento. No limite do mundo, no arquipélago ártico de Spitsbergen, existe um lugar que parece um sonho congelado da União Soviética, o assentamento de Pyramiden. A União Soviética decidiu transformá-lo numa vila ártica modelo, uma verdadeira montra do comunismo. Havia edifícios robustos, um palácio da cultura, um complexo desportivo com piscina
estufas e até uma pequena área agrícola. Nos seus melhores anos, mais de 1.000 pessoas viveram ali. Mas na década de 90, a União Soviética desmoronou-se e o financiamento foi cortado. Em 1998, o assentamento foi encerrado. A evacuação foi tão rápida que as pessoas deixaram para trás todos os seus pertences. Hoje, Piramiden é uma cidade fantasma soviética impecavelmente preservada. No refeitório, a louça permanece nas mesas. Nas salas de aula, ainda se encontram os cadernos. Mas, nesta cápsula do tempo congelada, fenômenos estranhos têm vindo a ocorrer. No auditório vazio do Palácio da Cultura, por vezes, ouvem-se aplausos. Nos corredores dos dormitórios, escutam-se passos e vozes. O local mais sinistro é o hospital, onde as pessoas relatam sentir um frio intenso e ouvir gemidos. Piramiden é o fantasma de uma grande ideia, congelada para sempre no gelo. Agora, embarcamos para um lugar que deveria ter sido uma utopia, o sonho americano transplantado para o coração da Amazônia, mas que se converteu em um verdadeiro inferno verde. Esta é Fordlândia, a cidade que Henry Ford construiu no Brasil. Nos anos de 1920, Ford precisava urgentemente de sua própria fonte de borracha. Ele comprou um terreno gigantesco na selva e começou a erguer ali sua cidade ideal. Foram construídas casas americanas impecáveis, um hospital de ponta, uma escola e até campos de golfe. Ford impôs um conjunto de regras rigorosas, lei seca, comida americana e um calendário de trabalho estritamente yankee. Mas a selva, e principalmente os trabalhadores brasileiros, se recusaram a seguir essas normas. As plantações de seringueiras foram rapidamente devastadas por pragas. Em 1930, um motim eclodiu na cidade. O projeto foi um fracasso monumental. A cidade foi abandonada. Hoje, a floresta lentamente engole os vestígios desse sonho americano. Os moradores locais contam que, à noite, ainda se ouvem os sons de foxtrot vindos do salão de festas. E o fantasma mais famoso é o próprio Henry Ford. Dizem que sua figura, de terno e gravata, é vista perto da caixa d'água, onde ele observa suas ruínas com profunda decepção. Na ilha de Creta, junto a estâncias turísticas populares, ergue-se Spinalonga, uma ilha que foi um verdadeiro inferno na Terra durante meio século. Foi uma ilha leprosaria, o derradeiro refúgio para centenas de vítimas da lepra. Em 1903, Spinalonga foi estabelecida como o local de isolamento forçado para leprosos de toda a Grécia. Os doentes eram brutalmente arrancados às suas famílias e enviados para um exílio sem retorno. Os primeiros anos foram de vida insuportável, mas com o tempo, os próprios leprosos organizaram a sua sociedade, numa tentativa de viver uma vida o mais normal possível. Uma cura para a lepra foi descoberta em 1948, mas a leprosaria só viria a ser oficialmente encerrada em 1957. Hoje, Spinalonga é uma popular atração turística. No entanto, assim que o último barco de visitantes zarpa, a ilha transforma-se num dos lugares mais assustadores. Durante a noite, dizem que se ouvem choros e gemidos provenientes das velhas casas. Acredita-se que as almas daqueles que nunca se conformaram com o seu destino ali permaneceram. O fantasma mais famoso é o espírito de uma jovem professora que veio para a ilha como voluntária, mas acabou por ser infectada e morreu ali. Existe uma cidade fantasma que mais parece um cenário de filme de ficção científica sobre alienígenas? Sim, e essas são as ruínas do complexo Sanji, em Taiwan, conhecido como a Cidade OVNI. O projeto começou em 1978. A ideia era ousada: construir um resort de luxo com casas em formato de discos voadores. Mas o resort nunca chegou a ser inaugurado. Em 1980, a construtora faliu. Oficialmente, o motivo foi financeiro, mas popularmente,
Dizia-se que a obra estava amaldiçoada. Uma das versões é que o complexo foi erguido sobre um antigo cemitério holandês, e os espíritos dali começaram a buscar vingança. Durante a construção, houve vários acidentes e suicídios inexplicáveis. Por décadas, essa futurística cidade fantasma permaneceu na costa, atraindo caçadores de fantasmas. Eles relataram uma atmosfera opressiva, a sensação de estarem sendo observados e de verem rostos pálidos nas janelas dos discos. Em 2008, o complexo foi demolido, mas as lendas sobre a maldição persistiram. Sanji tornou-se um fantasma em dobro, primeiro uma cidade abandonada e agora apenas uma memória. Há cidades fantasma que esvaziaram por razões econômicas, mas depois há Belchite, na Espanha, uma cidade que foi intencionalmente deixada em ruínas como um monumento aos horrores da Guerra Civil. Em 1937, desenrolou-se aqui uma das batalhas mais sangrentas. As ruas transformaram-se em campo de batalha e cada casa numa fortaleza. A artilharia e os bombardeamentos reduziram a cidade a escombros. Mais de 5.000 pessoas perderam a vida. Após a vitória, o general Franco ordenou que o velho Belchite não fosse reconstruído, mas sim que se construísse uma nova cidade ao lado. As ruínas deveriam servir como um memorial eterno da barbárie dos vermelhos. Hoje, um passeio pelas suas ruas é uma verdadeira viagem ao inferno. Não é de admirar que Belchite seja considerado um dos locais com mais atividade paranormal em toda a Espanha. Investigadores captam aqui os sons da batalha que terminou há mais de 80 anos. Tiros, explosões, gritos de socorro. Na igreja destruída de San Martín, consegue-se ouvir o som de um coro de igreja. Disse que as almas dos milhares de soldados e civis que morreram nunca encontraram descanso, travando para sempre a sua última batalha. No meio das vastas e desérticas paisagens do Arizona, esconde-se uma cidade fantasma com uma história sangrenta e misteriosa. O nome dela é Ruby. A cidade prosperou no início do século XX graças à exploração de ouro, prata e zinco. No entanto, o seu isolamento e a proximidade com a fronteira mexicana transformaram-na num lugar extremamente perigoso. A mancha mais negra na história de Ruby reside numa série de assassinatos brutais. Em 1920, bandidos assaltaram e mataram os proprietários de uma loja, os irmãos Merchant. Um ano depois, o mesmo destino trágico atingiu o novo proprietário e a sua esposa. Estes acontecimentos, conhecidos como os assassinatos de Ruby, deixaram uma marca sombria e indelével na cidade. Por volta de 1940, as minas esgotaram-se e a cidade foi abandonada. Hoje, Ruby é uma das cidades fantasmas mais bem preservadas do sudoeste do Zemomairua, e disse está infestada de fantasmas. No edifício da antiga escola, ouve-se o riso de crianças. Perto da fatídica loja, as pessoas escutam gritos e tiros, como se a cena do crime se repetisse eternamente. Acredita-se que sejam os espíritos inquietos das vítimas. E se eu lhe dissesse que existe uma cidade fantasma inteira, uma réplica exata de Paris, mas que na verdade fica na China? Conheça Tianducheng. O projeto foi lançado em 2007. No coração do complexo, ergue-se uma réplica de 108 metros da Torre Eiffel. Ao seu redor, encontram-se boulevards, fontes e edifícios que replicam fielmente a arquitetura parisiense. O complexo foi idealizado para abrigar 10.000 habitantes, mas alguma coisa não funcionou. Os apartamentos revelaram-se caros demais e a localização desfavorável. O Paris chinês ficou praticamente deserto, transformando-se numa cidade fantasma surrealista. Você pode caminhar por um boulevard parisiense impecável, mas não há viva alma por perto. Não se vê uma luz acesa nas janelas. Embora não haja tragédias ancestrais registradas, a cidade ganhou os seus próprios fantasmas modernos. Uma lenda conhecida é a do Fantasma da Noiva.
Dizem que, à noite, nas imediações da Torre Eiffel, é vista uma figura solitária de uma jovem em traje de noiva. Reza a lenda que é o espírito de uma jovem abandonada pelo noivo pouco antes do casamento que os dois planeavam celebrar naquele local. No sudoeste da Turquia, aninhada num vale montanhoso de beleza singular, esconde-se uma cidade fantasma cuja história ainda hoje ecoa com profunda dor. É Kayaköy. Outrora, foi uma próspera povoação, lar de cerca de 2.000 famílias gregas. Mas em 1923, no rescaldo da guerra, os governos da Grécia e da Turquia selaram um acordo de troca de populações. Os habitantes de Kayaköy receberam a ordem de abandonar as suas casas. Partiram em lágrimas, deixando para trás toda uma vida. Turcos provenientes da Grécia deveriam ocupar o seu lugar, mas não se adaptaram à cidade rochosa e inóspita e depressa a deixaram. A cidade ficou deserta. Anos mais tarde, em 1957, um terremoto destruiu grande parte dos edifícios. Hoje, Kayaköy é um museu a céu aberto, mas é, acima de tudo, um lugar impregnado de melancolia. Diz a lenda que, à noite, dos casarões vazios, ainda se ouvem choros e orações em grego. Fala-se também no fantasma do sacerdote, que ao crepúsculo celebra uma missa invisível nas ruínas da igreja. Parece que são as próprias pedras que choram pelos seus habitantes exilados. No coração do Texas, existe um lugar que parou no tempo, suspenso entre duas épocas e dois estados. Este é Glen Rio, uma cidade fantasma situada na lendária Rota 66, bem na divisa entre o Texas e o Novo México. A cidade era cortada ao meio pela fronteira estadual. Os bares ficavam no Novo México, onde a venda de álcool era legalizada, enquanto os postos de gasolina estavam no Texas, onde o combustível era mais em conta. O auge de Glen Rio coincidiu com o boom automobilístico. A cidade fervilhava de motéis, diners e postos de serviço. No entanto, em 1973, foi construída uma nova autoestrada que desviava de Glen Rio. Para a cidade, isso representou uma sentença de morte. Rapidamente, ela se transformou em uma cidade fantasma. Hoje, restam apenas as ruínas desse lugar melancólico. E, como todo bom local abandonado, Glen Rio ganhou suas próprias lendas. Dizem que, no prédio do antigo diner, as luzes se acendem sozinhas e a jukebox começa a tocar misteriosamente. Há também a lenda do fantasma pedinte de carona. Ele é visto na beira da estrada. Um jovem vestido no estilo dos anos 50. Ele faz sinal, mas assim que o carro para, ele simplesmente se desfaz no ar. Para muitos, ele é o fantasma de uma era inteira, a alma da Rota 66 que se recusa a morrer. Existem cidades fantasma que se tornaram símbolos da tragédia humana. Agdam, em Nagorno-Karabakh, é uma delas. É conhecida como a Hiroshima do Cáucaso. Antes da Guerra de Karabakh, era uma próspera cidade azeri, com uma população de cerca de 40.000 pessoas. Mas a guerra mudou tudo. Em julho de 1993, a cidade foi tomada pelas forças armênias e a população civil fugiu. Mas o pior aconteceu depois. Agdam foi sistemática e deliberadamente destruída. Os edifícios foram implodidos, as estruturas desmanteladas para a extração de material de construção. Foi um ato de aniquilação intencional. O único edifício que resistiu foi a mesquita da cidade, mas até essa foi profanada. Durante quase 30 anos, Agdam permaneceu como uma cicatriz gigantesca na face da terra. Soldados que patrulhavam as ruínas relataram sentir uma atmosfera pesada e opressiva. À noite, dizia-se ouvir choros e gritos entre os escombros. A lenda mais famosa é a da noiva branca de Agdam, o fantasma de uma jovem, em vestido de noiva, que morreu durante o assalto à cidade. O seu espírito inquieto vagueia em busca do noivo perdido no meio das ruínas. E se a cidade fantasma estivesse submersa? É a história de Vila Epecuém,
um resort argentino que esteve submerso pelas águas salgadas de um lago durante um quarto de século, apenas para, mais tarde, ressurgir. Epecuém foi fundada nos anos 20, nas margens do lago Epecuém, cujas águas eram tidas como medicinais devido à sua elevada concentração salina. A localidade prosperou. Contudo, em 1985, após vários anos de chuva intensa, a barragem cedeu e a água salgada irrompeu pela cidade. Em apenas alguns dias, Epecuém ficou completamente submersa. Passaram-se quase 25 anos até que o clima mudasse e a água começasse, finalmente, a recuar. Epecuém regressou ao mundo dos vivos, mas era uma sombra do que tinha sido. A agressividade da água salgada corroeu tudo, deixando para trás o esqueleto da cidade, agora totalmente branco e coberto de sal. O único residente que regressou à sua casa conta que, durante a noite, a cidade parece ganhar vida. Ele escuta os ecos do passado, o riso dos turistas, a música que vinha do casino. Existe ainda a lenda do fantasma de branco, uma figura feminina avistada nas ruínas do Grand Hotel, que observa o leito agora seco do lago. Há um lugar que foi amaldiçoado antes mesmo de se tornar uma cidade fantasma? No estado de Ohio, sim, esse lugar existe. É o que resta do que foi Helltown, a cidade do inferno. A sua história é um novelo de factos reais e lendas urbanas. Em 1974, o governo começou a desapropriar as terras ali para criar um parque nacional. Os residentes foram sumariamente obrigados a abandonar as suas casas. O projeto acabou por se arrastar, transformando a área, durante longos anos, numa zona de completo abandono. Foi o terreno fértil para o nascimento das lendas. Uma delas é sobre a Igreja dos Satanistas, onde alegadamente são realizadas missas negras. Outra lenda é a da Estrada para o Nada, que subitamente termina no meio da floresta, um local onde viajantes perdidos são perseguidos por espíritos. Mas a lenda mais macabra de todas é a do autocarro chorão. Junto à berma da estrada está um velho autocarro escolar abandonado. Diz a lenda que um autocarro cheio de crianças avariou no local e que todas elas foram assassinadas por um maníaco. Desde essa noite, é possível ver rostos espectrais de crianças no autocarro e ouvir o seu choro, um lamento que ecoa pela escuridão. Helltown é uma cidade fantasma. Não foi criada pela história, mas sim pelo medo e pela imaginação humana. Nas frias águas do Atlântico, ao largo da costa de Terra Nova, no Canadá, espalham-se centenas de pequenas ilhas, que foram outrora aldeias piscatórias. Em meados do século XX, o governo iniciou um programa de realojamento forçado, dando origem a dezenas de cidades fantasma. No entanto, a história de uma delas, Great Barrett Harbor, destaca-se pela sua tragédia. Quase todos os habitantes abandonaram a ilha, mas uma família, os Kane, recusou-se a partir. Ficaram completamente sós. Viveram isolados durante anos. Mas durante uma violenta tempestade de inverno, a comunicação via rádio com eles foi subitamente cortada. Na primavera seguinte, a guarda costeira chegou ao local e encontrou a casa vazia. A família Kane havia desaparecido sem deixar rasto. A versão oficial aponta para um acidente, mas rapidamente surgiram rumores arrepiantes. Os pescadores contam que, à noite, se vê luz acesa nas janelas da casa dos Kane. Há quem tenha visto na costa a silhueta de uma mulher a fitar o mar. Os mais velhos contam que a família terá perturbado antigos espíritos marinhos que os terão levado para o seu reino subaquático. Outra versão sugere que o isolamento prolongado levou o chefe de família à loucura. No remoto e selvagem estado de Montana, existe uma cidade fantasma que já foi, brevemente, capital. É Bannack. Sua história é um faroeste clássico, completo com a febre do ouro e espíritos bastante malignos. Bannack foi fundada em 1862.
A vida aqui era selvagem e perigosa. O principal problema era uma gangue de ladrões, conhecida como os Inocentes, cujo líder era o próprio xerife da cidade, Henry Plummer. No final, cidadãos honestos organizaram um grupo de vigilantes que capturou e enforcou o xerife e 21 de seus cúmplices. O ouro acabou e a cidade foi esvaziada. Hoje, mais de 60 edifícios permanecem em Bannack, e o local é considerado um epicentro de atividade paranormal. O fantasma mais famoso é Dorothy, uma adolescente que se afogou em uma lagoa. Seu espírito, vestindo um vestido azul, é frequentemente visto no Hotel Mead. Outro espírito ativo é o próprio xerife Plummer. Sua figura é vista perto da forca que ele mesmo construiu. Às vezes, os visitantes relatam sentir uma corda invisível apertar em torno do pescoço. O que acontece quando aquilo que é feito para proteger se torna a fonte de uma maldição? Vamos até a Índia, às ruínas do Forte Bhangar. Este local é oficialmente reconhecido pelo governo como o mais assombrado do país. Tão assombrado que existe uma proibição de permanência no local do pôr do sol ao nascer do sol. O forte prosperou até meados do século XVIII, quando foi subitamente abandonado. O motivo? Uma maldição. A lenda mais popular conta a história da princesa Ratnavati, por quem o mago negro Singhia estava apaixonado. Ele tentou enfeitiçá-la usando um óleo encantado, mas a princesa descobriu o seu plano e esmagou o frasco numa pedra, que rolou e esmagou o feiticeiro até a morte. Ao morrer, Singhia amaldiçoou a cidade e os seus habitantes, condenando as suas almas ao confinamento eterno nas ruínas. Pouco tempo depois, Bangar foi destruído durante uma guerra. Dizem que, após o pôr do sol, o forte ganha vida. Das ruínas, ouvem-se sons de música e risos. Aqueles que se atreveram a passar a noite lá, ou enlouqueceram, ou desapareceram sem deixar rasto. Os vulcões são uma das forças mais destrutivas da natureza. Eles podem varrer uma cidade do mapa em questão de horas. Foi o que aconteceu com Plymouth, a capital do território ultramarino britânico, na ilha caribenha de Montserrat. Durante muito tempo, o vulcão Soufriere Hills foi considerado adormecido, mas em 1995, ele despertou. Durante 2 anos, a ilha foi abalada por sismos e o vulcão lançava colunas de cinzas. Os moradores de Plymouth foram evacuados e repatriados diversas vezes, mas, a 25 de junho de 1997, a catástrofe aconteceu. Um poderoso fluxo piroclástico, uma mistura incandescente de gás, cinzas e pedras, precipitou-se sobre a cidade a mais de 100 km/h. 19 pessoas, que se recusaram a evacuar, morreram. Plymouth foi enterrada sob uma camada de 12 metros de cinzas e lama. A metade sul da ilha, incluindo a capital, foi declarada zona de exclusão. Plymouth tornou-se a Pompeia moderna. Hoje, a paisagem é assustadora. Da massa cinzenta e solidificada, projetam-se os telhados dos edifícios, o campanário de uma igreja, o topo do relógio. É uma cidade enterrada viva. A entrada na zona de exclusão é estritamente proibida. Mas aqueles que sobrevoaram as ruínas de helicóptero, ou os antigos residentes que observam a sua cidade de longe, contam histórias estranhas. Alguns dizem que, à noite, luzes errantes são vistas na cidade soterrada. Outros acreditam que as almas das 19 vítimas nunca deixaram o seu lar sepultado. São conhecidos como os fantasmas de cinzas. Não são malévolos, mas a sua presença é sentida como um peso no ar e um cheiro a enxofre, mesmo onde o vulcão está calmo. Plymouth é um monumento ao poder da natureza e à fragilidade da civilização. Uma cidade que não apenas morreu, mas foi mumificada num sarcófago vulcânico. No extremo do planeta,
Na ilha subantártica da Geórgia do Sul, entre icebergs e colônias de milhares de pinguins, jazem as ruínas de um assentamento que outrora foi a capital mundial de uma indústria cruel. É Grytviken, a maior estação baleeira do século XX. Grytviken foi fundada por noruegueses em 1904. Durante 60 anos, este foi um lugar ruidoso e sombrio. Para aqui eram rebocadas as carcaças de baleias gigantes de todo o Oceano Antártico. Nas enormes fábricas, eram desmanteladas, o óleo era extraído e a carne e os ossos eram processados. O ar estava saturado com o cheiro a sangue e putrefação. O mar na baía era vermelho, era um verdadeiro inferno para as baleias. Milhares destas criaturas majestosas encontraram aqui a sua morte. Para os homens que aqui trabalhavam, a vida também não era fácil. Um clima severo, isolamento e um trabalho duro e sangrento. Em 1966, quando a população de baleias estava praticamente dizimada, a estação foi encerrada. O povoado ficou deserto. Hoje, Grytviken é uma cidade fantasma industrial. Navios baleeiros enferrujados jazem encalhados na costa. Enormes tanques de óleo que se assemelham a monstros pré-históricos. Armazéns abandonados com equipamentos macabros para o desmantelamento das baleias. Tudo isto se degrada lentamente sob a ação do clima rigoroso. Mas dizem que Grytviken não está completamente morta. Os poucos turistas e cientistas que visitam a ilha relatam ruídos estranhos que se ouvem durante a noite, vindos dos armazéns abandonados. É o ranger do metal, o tilintar de correntes e um uivo longo e melancólico. Alguns pensam que é apenas o vento, mas outros acreditam que são os fantasmas das baleias, que a sua agonia coletiva foi tão intensa que ficou para sempre gravada neste lugar. Os seus gritos fantasmagóricos ainda ecoam onde lhes tiraram a vida. Há ainda outra lenda, a do fantasma do baleeiro. É o espírito de um dos operários que morreu num acidente. A sua figura, vestida com um roupão engordurado, é vista no convés de um dos navios enferrujados. Ele está de pé, com um arpão nas mãos, a olhar para a baía vazia, à espera para sempre de uma presa que nunca mais regressará. O que poderia ser mais insano do que erguer uma Las Vegas italiana no meio de uma pequena vila nas montanhas? Apenas o que restou desse sonho. Viajamos até a Itália, as ruínas de Consono, a cidade que nasceu para ser a terra dos brinquedos, mas que se tornou um símbolo da megalomania humana e do seu inevitável colapso. Nos anos 60 do século XX, o excêntrico empresário, o conde Mário Bagno, adquiriu a pequena e pacata aldeia de Consono. Ele tinha uma ideia grandiosa: demolir a antiga vila e construir um complexo de entretenimento no seu lugar. O seu objetivo era criar um destino onde as pessoas viessem para gastar dinheiro e se divertir. A construção começou em grande estilo. As casas antigas foram derrubadas por bulldozers. No seu lugar, começaram a ser erguidas estruturas bizarras e extravagantes. Uma galeria comercial com a forma de um minarete, um pagode chinês, um castelo medieval e uma pista de dança com o formato de uma nave espacial. A entrada da cidade era adornada por um arco com a inscrição: "Em Consono é sempre festa". Por um breve período, a cidade tornou-se realmente popular. Pessoas vinham aqui para festas e concertos. Contudo, na sua pressa de construir uma estrada para o seu projeto, o conde Bagno não levou em conta um fator crucial: a natureza. A construção perturbou o frágil equilíbrio da encosta da montanha. Em 1976, um forte deslizamento de terra bloqueou a única estrada que dava acesso a Consono. A cidade foi isolada do mundo. O projeto foi abandonado. Consono transformou-se num dos mais estranhos vilarejos fantasma. Hoje, o que se vê é um espetáculo surreal. Edifícios semidestruídos, cobertos de grafite, com uma arquitetura bizarra,
no coração das montanhas italianas. Parece um cenário abandonado de um filme de Tim Burton. Mas este lugar não é apenas estranho, é também assustador. Os moradores das aldeias vizinhas contam que, durante a noite, ouvem-se da cidade abandonada os sons de uma festa. Música dos anos 60, risos, o tilintar de copos. Mas se nos aproximarmos, o som desaparece subitamente. Existe uma lenda sobre o fantasma do próprio Conde Bagno. Disse que o seu espírito, incapaz de aceitar o fracasso do seu sonho, ainda vagueia pelas ruínas. É visto como uma figura excêntrica, vestida com um fato caro, caminhando de edifício em edifício, como se inspecionasse o seu reino em decadência. Com sono, é o fantasma de um sonho desfeito, uma fantasia congelada em betão, a visão de um homem que acabou por ser engolida pela natureza e pelo tempo. No coração da bacia carbonífera da Virgínia Ocidental, ergue-se uma cidade fantasma que, em tempos, foi tão próspera e corrupta que lhe chamavam a Babilônia no deserto. Esta é Thurmond. A sua história é uma narrativa de auge do carvão, glória ferroviária e um lento e inevitável declínio. Thurmond foi fundada no final do século XIX e deve o seu nascimento à ferrovia Chesapeake and Ohio. A cidade tornou-se um nó crucial para o transporte de carvão das jazidas mais ricas. O dinheiro afluía para cá, e com ele chegavam pessoas à procura de emprego e, claro, de entretenimento. No início do século XX, Thurmond era um verdadeiro centro de civilização no meio das montanhas selvagens. Tinha 2 hotéis, bancos, lojas e um cinema. Mas a sua verdadeira fama veio dos seus salões e casas de jogo. Disse que o Hotel Dungan foi palco da mais longa partida de póquer da história, uma que durou 14 anos. Fortunas inteiras eram ganhas e perdidas ali. As lendas contam que Thurmond tinha mais dinheiro por metro quadrado do que qualquer outra cidade na América. Mas a Era de Ouro foi curta. A Grande Depressão atingiu a indústria do carvão. O surgimento das locomotivas a diesel diminuiu a importância da ferrovia. O Hotel Dungan ardeu em 1930. As pessoas começaram a partir. A cidade morria lentamente. Por volta dos anos 50, estava praticamente deserta. Hoje, Thurmond faz parte de um parque nacional. A maioria dos edifícios sobreviveu, incluindo a impressionante estação de comboios. Mas a cidade parece ter ficado congelada no tempo. E, claro, guarda os seus fantasmas. Os mais famosos estão ligados ao Hotel Dungan. Embora reste apenas a fundação, as pessoas que por ali passam ainda ouvem sons de música, gargalhadas e o tilintar de fichas de póquer. Alguns viram figuras translúcidas de jogadores de smoking, sentados em mesas inexistentes. Dizem que são as almas dos jogadores inveterados que, mesmo após a morte, não conseguem terminar a sua partida. No antigo edifício do banco, à noite, vêem-se luzes e a sombra de um homem a contar dinheiro. Acredita-se que seja o espírito de um caixa que foi assassinado durante um assalto. E nas linhas férreas, por vezes, aparece o fantasma de um guarda-freio com um farol na mão, à procura do seu comboio, há muito partido para o passado. Thurmond é o fantasma de uma era de carvão e vapor, um lugar onde o eco de noites agitadas e destinos desfeitos ainda ressoa no silêncio das montanhas. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelas 30 cidades, fantasma mais sinistras do mundo. Das terras envenenadas de Pripyat, a capital de Plymouth, soterrada sob cinzas, do forte amaldiçoado de Bangar, a utopia soviética congelada em Piramiden. Cada um destes locais conta a sua história única, uma história de ambição humana, ganância, erros, guerras e tragédias. Mas há algo que as une: o silêncio opressor que se instalou após a partida do último habitante. Estas cidades não são apenas ruínas, são cicatrizes na face do nosso planeta, lembrando-nos da fragilidade da civilização e de quão rapidamente tudo o que construímos pode ser absorvido pela natureza, pelo tempo ou pela nossa própria insensatez. Os fantasmas
sobre os quais falamos hoje serão reais? Ou serão apenas um fruto da nossa imaginação, gerado pela atmosfera sombria destes lugares? Talvez isso nem seja importante. O que importa é que estas histórias nos fazem refletir. São o eco do passado a tentar comunicar conosco no presente. Obrigado por ter percorrido este caminho conosco. Se achou esta viagem arrepiante e interessante, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e subscrever o canal para não perder novas histórias fascinantes. E agora, uma pergunta para si. Qual cidade fantasma da nossa lista o assustou ou impressionou mais? E teria coragem de passar uma noite num destes locais? Escreva as suas respostas nos comentários. Gostaríamos muito de as ler. Até breve.